Fala pessoal, beleza? Todo mercado de day trade tem três pilares da consistência, sendo eles o operacional ou setup, como muitos chamam, que é a forma como que você opera no dia a dia, sendo price action, probabilística, fundamentalista ou qualquer outro subgênero do tipo entre eles. Temos também o psicológico, que é a forma como que você reage ao mercado, como que você se sente ao dar as operações, como que o seu controle emocional se sai quando você está realizando as suas operações. Temos também o gerenciamento, que é a forma com que você gerencia o risco, como que você controla o dinheiro que você vai estar colocando ou não em cada operação. E é esse terceiro pilar que eu vou estar falando aqui hoje com vocês, que é como que você vai gerenciar o seu dinheiro, o seu capital para fazer as operações. Infelizmente, esse é um pilar que é ignorado por muitos e por conta disso, vários iniciantes quebram bancas e perdem muito dinheiro por estar ignorando esse princípio. Podemos classificar o gerenciamento em dois tipos, sendo eles gerenciamento de banca e gerenciamento de entradas. Esse segundo tipo é o quanto que você vai estar colocando para cada operação. Então, por exemplo, você pode ter uma entrada fixa, onde qualquer operação você está usando o mesmo valor, ou você pode utilizar valores diferentes para cada tipo de operação. Então, se você utiliza price action, você pode estar colocando R$10, por exemplo, para a entrada em suporte e resistência, você pode estar colocando R$15 para quando for pullback, você pode estar colocando R$20 para quando for confirmações com confluência, sendo suporte e resistência com Fibonacci ou suporte e resistência com LTA, LTB. Aí você tem mais confluência, se sente mais à vontade de colocar mais dinheiro. Também temos esse gerenciamento da banca, que é como você vai gerenciar o seu capital a longo prazo, como você vai gerenciar o seu capital na visão macro. Então você pode ter um gerenciamento visado em porcentagens ou visado em valores fixos, buscando em porcentagens, como por exemplo de 3 a 5% ao dia, ou olhando já no mês fechado, buscando 10, 20% de rentabilidade no mês, ou você pode ter metas fixas em valores, sendo 10, 20, R$100 por dia. Se você nos acompanha no Instagram, você percebeu que eu mencionei muitas vezes que eu troquei de gerenciamento esse mês. Eu fiz isso porque eu me senti mais à vontade em experimentar novos gerenciamentos agora. Como já estou um pouco mais consistente no mercado, eu decidi experimentar outro tipo de gerenciamento para ver qual que se encaixa melhor para mim mesmo, né? Eu comentei algumas vezes que teve dias que eu não bati a minha meta, que no meu gerenciamento antigo eu teria alcançado ela muito mais rápido. Porém, teve outros dias também que no meu gerenciamento antigo eu teria tomado stop e com esse novo gerenciamento eu não tomei. Então, mesmo não tendo batido a meta, a principal função de gerenciamento é você se manter vivo no mercado, é você continuar no jogo do mercado. Então, por isso eu decidi continuar com essa meta, com essa metodologia de gerenciamento. Se tu acompanha a gente até o final desse vídeo, que eu vou estar explicando exatamente como que é esse gerenciamento. E se você está aqui até agora, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual é o seu gerenciamento e vamos agora para a tela para me falar dos tipos de gerenciamentos. E agora, mostrando de uma forma mais prática, esses são os principais tipos de gerenciamento, né? O primeiro que eu vou falar aqui é o mais comum, principalmente se você é iniciante, que é o mão fixa. Também é o mais simples. Ele é basicamente você utilizar a mesma entrada para todas as operações. Não importa se é uma zona mais forte ou mais fraca, não importa se tem confluência ou não, seria a mesma entrada para todas as operações. Então, vou utilizar nesses exemplos um stop diário de R$20, que é algo bem realista para a maioria das pessoas que está começando, né? E para cada entrada, eu vou estar colocando aqui uma porcentagem de 20% do stop diário. Então, se o seu stop é R$20, cada entrada sua seria R$4. Então, aqui você teria 5 chances de acertar, né? Então, se você errar 5, você para. Se você chegou no seu stop, né? Estaria arriscando já os seus R$20. Porém, se você acertar, claro, você vai poder chegar mais perto da sua meta diária, né?
E isso você tem que ficar muito, muito atento, porque, por exemplo, seu stop é R$ 20, porém R$ 4 é muito pouco para você. Você acha que R$ 4 não vale a pena. Então você vai aumentar a sua mão, vamos dizer, para 25% do seu stop diário. 25% seria R$ 5, mas você viu aqui que ficou vermelho essa célula aqui, né? Ele ficou vermelho justamente porque você estaria arriscando mais do que seu stop. Se você errar a 5, você estaria ultrapassando o seu stop. Então isso é algo que você tem que ficar muito, muito atento se você está iniciando agora. Nunca ultrapasse o seu stop. Bateu o seu stop diário, fecha a IQ ou muda para conta de demonstração, mas não opera mais. Isso é muito importante. Não tente recuperar as suas perdas do dia ou da semana, do mês, de uma vez. Tenha paciência, tenha uma visão a longo prazo e pare de operar. Olhando aqui agora, temos esse segundo gerenciamento que é chamado de Martingale. Ele é muito utilizado pelo pessoal de probabilística, né? Porém, eu não recomendo, principalmente se você é iniciante, né? Ele é bom para recuperar perdas anteriores. Então, por exemplo, se você utilizando ainda, né, seu stop de R$ 20 e uma operação cada entrada de 20%, você ainda estaria dando sua primeira entrada de R$ 4. Porém, se você errar, se você dar loss na sua primeira entrada, seguindo o gerenciamento de Martingale, a sua segunda entrada seria o valor da primeira entrada mais um valor para recuperar, para ter o lucro que você teria na primeira entrada. Então, se você teve um prejuízo de R$ 4 na primeira entrada, a sua segunda seria de R$ 8, porque você estaria cobrindo sua primeira entrada, ou seja, você estaria cobrindo o prejuízo mais o lucro que você teria. Então aqui é bom para você estar recuperando perdas, porém ele é extremamente perigoso. Você quebra banca muito fácil com ele. Então saca só o que aconteceria aqui se você errasse 5 entradas seguidas. Você errou 5 seguidas. A mesma coisa que você errou aqui na mão fixa. Você errou 5 seguidas. Mas ao invés de você perder R$ 20, se você errar 5 seguidas seguindo o Martingale, você estaria perdendo R$ 124. Isso é um valor absurdamente alto se o seu stop é R$ 20. Então, você pode recuperar tudo se você acertar aqui, mas se você errar, você pode estar quebrando sua banca. Então, tome muito cuidado com pessoas que utilizam metodologias de Martingale, salas de sinais ou até mesmo cursos. Eu não recomendo se você está começando, principalmente se você utiliza price action igual a gente, né? Temos também aqui o queridinho do momento, que é o Soros, que ficou muito popular nos últimos tempos, né? Quando a gente começou no mercado não era tão usado assim, mas ele começou a ser mais popular por conta do seu poder de alavancagem. Quando você utiliza Soros, você vai estar utilizando o lucro para trabalhar para você. Você vai estar utilizando juros compostos para estar trabalhando com você. E como que ele funciona? Vamos falar aqui que você está utilizando os mesmos R$ 20, sua entrada é os mesmos R$ 4. Porém, se você acertar a sua primeira entrada, a sua segunda entrada vai ser o valor da primeira mais o lucro. Então, por exemplo, você acertou a primeira com um payout de 87%, o seu lucro é 3,48. Então, a sua segunda entrada é 7,48, que é o valor da primeira mais o lucro. Se você acertar a segunda também, a sua terceira entrada então vai ser o valor da primeira mais o lucro da primeira mais o lucro da segunda, totalizando então 13,99. Mas vamos dizer aqui que você chegou na terceira mão e errou. Você tomou um loss aqui na terceira mão. Quanto que você vai estar perdendo aqui? Você vai estar perdendo R$ 4. Não importa o quão longe você chegar na mão de Soros, você vai perder somente R$ 4. Por quê? Porque o restante é lucro, não é o seu dinheiro, não é sua banca, não é o seu capital. Então você só vai estar perdendo o valor da primeira entrada, você só vai perder o valor que você arriscar na primeira vez. Então aqui se você arriscou R$ 4, não importa se a sua entrada foi de R$13,99 ou foi aqui de R$7,48, você só vai perder os R$ 4 iniciais, porque o restante do valor é o seu lucro.
Então essa é a maior vantagem dos Soros, a sua proteção na alavancagem. Então aqui você consegue alavancar bastante se você encaixar um ciclo de vitórias, mas se você errar, você também vai estar perdendo seu primeiro valor. Então, por exemplo, aqui se você chegar na última Monte Soros que eu tenho configurada aqui, que é a Monte Soros 10, você vai dar uma entrada de R$ 1.100. Você começou com R$ 4 e sua entrada vai ser de R$ 1.100. Se você ganhar, você vai ter um lucro total de R$ 2.087. Isso é um lucro absurdo para o seu capital inicial. Você começou com R$ 4 e finalizou com 2.000. Isso é absurdo. Porém, se você errar esses R$ 1.000, você não vai perder R$ 1.000. Você vai estar perdendo os R$ 4, que é o seu valor inicial. Todo esse restante é somente de lucro. Então, se você for alavancar, usa Soros, que é a melhor forma. Temos aqui também a utilização do Soros Gale, que é uma mistura de Martingale com Soros. Ele é um pouco mais complexo, porém ele protege bastante suas entradas, mas só que também tem um retorno baixo visando a longo prazo. Como que ele funciona? As primeiras entradas vai ser o seu valor normal. Então, se a sua primeira mão for 20% do seu stop, igual estava anteriormente, sua primeira entrada vai ser R$ 4. Você vai tentar um Soros. Se você acertar seus Soros, você vai fazer ali seus 6,51, quer dizer, os 9,99, né, que é o lucro total das duas entradas. Porém, se você errar, o que você vai fazer? Você vai pegar um prejuízo, ou seja, R$ 4, vai dividir por 2 e tentar o Soros de novo. Então aqui, você deu uma entrada de R$ 2, você vai tentar os Soros. Se você acertar, beleza, você vai estar saindo ainda com R$ 1 de lucros. Você vai estar arriscando R$ 2, mas mesmo tendo perdido 4, você vai sair com lucro aqui. Mas vamos falar que você errou de novo. Então, a sua próxima entrada vai ser de R$ 3, porque o seu prejuízo foi de 6, que foi os R$ 4 iniciais, mais R$ 2 da segunda mão, né? Então aqui a sua segunda tentativa seria com R$ 3, faria a mesma coisa, pegaria e tentaria uns Soros, né? E você faria isso com os níveis que você estiver disposto, né? Eu não gosto muito desse método, apesar de proteger bem o seu capital, porque ele dá um retorno muito baixo, né? Eu prefiro arriscar mais para ter um retorno ok do que ficar arriscando metade. Agora que você sabe os principais métodos de gerenciamento, fica a questão: como que eu utilizo eles no dia a dia para bater a minha meta? Pessoalmente, eu acredito que quanto menos entrada você der, melhor. Principalmente quando você é iniciante. Então, se você dá 10, 15 entradas por dia, você acaba se expondo 10, 15 vezes. São 10, 15 chances de você perder dinheiro. E é essa forma que você precisa enxergar. Não é que você está dando várias entradas que você vai ganhar todas, que você vai conseguir ter melhor resultado no mercado. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa se proteger. Você precisa se expor o menos possível. Quando você tem menos conhecimento, você tem mais chance de perder toda vez que você vai estar entrando, então você precisa utilizar gerenciamentos que te proporcionam a chance de bater sua meta com poucas entradas. Agora, quais são as formas que você consegue fazer isso? Os mais populares hoje, principalmente para iniciante, são os gerenciamentos de 4x2 e o de 2x1. Eu vou falar agora para vocês como que funciona esses dois métodos. E como funcionam esses gerenciamentos de 4x2 e 2x1? Bom, o 4x2 é basicamente você ter duas chances de errar ou você acertar 4 vezes, né? Para você estar batendo sua meta. Então, se você tem duas chances de errar, o que você vai fazer? Você vai pegar seu stop e dividir por 2. E o que você pode fazer com isso? Você pode utilizar Soros ou utilizar mão fixa. Os dois que eu acabei de explicar, né? Com Soros você tem a vantagem de que se você acertar, você vai estar bem mais no lucro, né? Você vai estar ali com quase R$ 50 de lucro com esse payout. Porém, se você utilizar a mão fixa, você vai estar com menos lucro, você vai estar com 34 de lucro, porém você vai estar batendo sua meta ainda, provavelmente, mas vai ser, obviamente, menos do que com Soros, né? Com Soros você acaba arriscando um pouco mais, porque aqui nesse caso, se você acertar a primeira entrada e no Soros errar, você vai estar com loss de R$ 10.
Aqui, se você acertar a primeira e errar a segunda, você vai estar aqui com um prejuízo de 1,30 só. Então, você tem que avaliar qual que seria melhor para você, né? E quais seriam os possíveis resultados que você pode ter com 4x2? Bom, você pode errar as duas primeiras, as duas entradas, logo de cara, e aí você vai parar. Mesmo sendo poucas entradas, esse é o intuito, né? Então, você vai estar batendo ali seu stop, parou e tá tudo bem. Ou você pode ficar um x2, que seria acertar a primeira e errar as próximas duas, ou errar a primeira, acertar a segunda e errar a terceira. Você tem ficando aí um x2, mas você vai estar no stop de novo, né? Também estaria batendo stop. No 2x2, você vai estar ali provavelmente no empate, né? Você não vai estar batido sua meta, mas também não vai ter batido o seu stop. Nesse caso, provavelmente você vai estar com um pouquinho de prejuízo, mas tá tudo bem. Não arrisque de novo. Esse é o intuito dessa gestão, né? Não saia dela, porque nos dias que você tiver no ciclo negativo, você vai sair de 2x2 para 2x4, por exemplo. E ele serve justamente para você se proteger nesses casos, né? Ficar no empate também não tem problema. Se você ficar 3x2, 4x1 ou 4x0, você vai estar no lucro. 4x0 você vai ter batido sua meta. No 4x1 provavelmente você vai estar próximo à sua meta, né? Mas vai estar no lucro, independente disso. Ou no 3x2 você vai também estar no lucro, mas um pouco longe da sua meta. Mesmo estando aqui no lucro, longe da meta, não arrisque mais também. Da mesma forma que eu falo para você não arriscar quando estiver no empate, não arrisque mais quando você estiver um pouco no lucro, né? Não busque bater sua meta quando você estiver com esse placar, porque aí você vai estar se arriscando mais do que essa gestão diz para você fazer, né? Agora, no 2x1, o que você vai estar fazendo, né? No 2 significa 2 vitórias, no 1 seria apenas uma derrota que você pode ter. Se você só pode ter uma derrota, você só tem uma chance. Então, você vai utilizar o seu stop inteiro, né? Então, se o seu stop é de R$20, você vai utilizar aqui como entrada de R$20. Novamente, você pode utilizar Soros ou mão fixa. Se você é iniciante, eu não recomendo muito você utilizar Soros nesse gerenciamento, porque você vai ter menos chance de errar, né? Porque quando você utilizar a mão fixa, se você acertar a primeira e errar a segunda, você ainda vai estar ali no 0-0, no empate, com um pouco de prejuízo apenas. No Soros, se você acertar a primeira e errar a segunda, você vai estar batendo o seu stop, né? Então, os possíveis resultados que você pode ter é menor do que 4x2, obviamente. E então, se você errar a primeira, você vai estar estopando. Se você utilizar a mão fixa e errar a segunda e ficar no 1x1, você vai estar com um pouco de prejuízo, mas vai estar ali no empate, né? Se você utilizar os Soros e ficar no 1x1, você vai estar no estopando também, mas se você ficar no 2x0, não importa se é com Soros ou com mão fixa, você vai estar batendo ali a sua meta, né? No Soros um pouco mais, obviamente, mas você vai estar ali com a sua meta garantida já. E agora que eu mostrei para vocês como gerenciar uma banca, quais são os métodos de gerenciar uma banca, qual que eu utilizo no dia a dia. Eu utilizei por muito tempo o método de 4x2, um pouco mais agressivo, era o 4x2 com Soros modificado para ser um pouco mais agressivo, né? Porém, como comentei agora há pouco, eu modifiquei o meu gerenciamento. E qual foi a grande diferença? Foi que agora, ao invés de eu dar entradas cheias, sempre que chegava numa marcação minha, eu utilizo taxas diferentes. Eu faço uma divisão de taxas. Essa divisão de taxas seria pegar a minha entrada e fazer ela dividida. Então, por exemplo, se minha entrada for de R$50, eu faço uma divisão, no caso, por 2. Eu não faço divisão muito alta, eu não utilizo muitas entradas, então faço uma divisão somente por 2. E se o preço chegar próximo da minha marcação, não necessariamente chegar lá, eu já dou uma entrada com metade do valor. E se ela chegar na minha marcação ou se romper um pouquinho, eu ainda assim entro com o restante da minha mão. Então eu faço primeiro uma entrada de 25 antes de chegar na minha taxa. Se o preço estica
não batendo na minha taxa, na minha linha, eu já dou uma entrada de 25. Se ela estica de novo batendo na minha marcação, eu faço outra entrada de 25. Então eu acabo utilizando essa divisão de taxas hoje, né? E quais são as principais vantagens dessa divisão de taxas? O que eu notei nos últimos meses é que muitas vezes eu perdia entradas, eu perdia operações porque o preço não chegava exatamente na minha linha, não chegava exatamente na minha marcação. E também observava que muitas vezes o preço fazia uma movimentação que eu estava esperando que ele fizesse naquele momento, porém eu não considerava uma zona muito forte, não considerava uma zona que valia a pena arriscar uma entrada inteira minha ali. Então, zonas de suporte e resistência intermediários ou mini pullbacks, que são pullbacks não confirmados, ou então taxas de zonas de FIBO que já foram testadas uma vez. Geralmente eu considero essas entradas fracas, porém, com esse novo gerenciamento, eu consigo arriscar mais, eu consigo fazer entradas nessas zonas, nesses pontos, não arriscando totalmente uma mão minha. Então, não estaria, se eu utilizava o gerenciamento 4x2, eu teria duas chances. Então, ao invés de eu pegar essas entradas e arriscar totalmente uma das duas chances, agora eu pego metade de uma delas e entro. E qual que é a diferença na prática disso, né? Qual que foi a mudança que eu senti? Eu percebi que quando eu estou num ciclo bom, eu acabo ganhando mais dinheiro, porque eu faço essas entradas que são mais arriscadas, porém, por o mercado estar respeitando as minhas análises, eu acabo ganhando mais vezes, eu acabo tendo mais operações vitoriosas. Em ciclos ruins, eu acabo protegendo minha banca, porque quando eu estou no ciclo ruim, não só eu, mas qualquer pessoa, o mercado não respeita, não importa se está numa zona forte ou não. O mercado acaba rompendo tudo. Então, no ciclo ruim, eu me exponho menos, porque ao invés de colocar uma mão cheia, eu coloco metade do que eu deveria colocar, que eu colocava anteriormente. Então, eu acabo perdendo menos também. Então, por isso que eu vim mostrando nesses últimos dias, nessas últimas semanas, eu com metas não batidas, estando positivo, mas sem meta batida, e dias negativos sem stop batido. O que eu ainda preciso adaptar um pouco é aproveitar melhor essas chances quando o ciclo está positivo, quando o ciclo está bom para mim. Mas isso é só uma questão de tempo até me adaptar totalmente, né? Como esse vídeo ficou muito grande, eu não vou mostrar na prática a minha planilha, não vou mostrar na prática como funciona o meu gerenciamento no gráfico e tudo mais. Porém, siga a gente no Instagram, porque eu vou estar mostrando no IGTV lá, eu vou estar postando alguns vídeos lá, mostrando minha planilha, mostrando como que eu preencho, como que eu executo as minhas ordens, como que eu uso esse gerenciamento na prática, né? Que é isso que importa. Eu vou também publicar no Instagram aonde você consegue baixar essa planilha que eu desenvolvi. Então, se você tiver interesse, nos siga lá para você conseguir baixar ela. E também vou estar postando mais coisas no dia a dia, né? Vou estar postando mais meus resultados no gerenciamento, porque geralmente eu acabo postando apenas os resultados e o motivo da entrada, mas quero também compartilhar melhor como que é o gerenciamento na prática. E se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários uma hashtag eu assisti, para mim saber quem que assistiu até o final. Muito obrigado por ter visto até aqui. Nos siga no Instagram para ver mais conteúdo parecido. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal, ativa a notificação para você saber sempre quando tiver novidades por aqui. Muito obrigado de novo por ter assistido. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui ou qualquer assunto relacionado, pode chamar a gente lá no direct do Instagram também, que vamos ter o maior prazer de te ajudar nisso. E, novamente, obrigado e até a próxima.